Cultura libertária. Bom, como ninguém é capaz de destruir o anarcocapitalismo, nem o libertarianismo com grandes argumentos, tipo circularidade de Hoppe, a contradição transcendental, sei lá, quantos outros que tem por aí que todo libertário está de saco cheio de ouvir coisas magníficas, tipo o contrato social, quem vai construir as estradas, que são muito mais rasos do que esses. Então acho que chegou a hora de alguém fazer uma verdadeira crítica interna e mostrar como é que se faz para refutar o libertarianismo de fato. Vamos nessa. Uma coisa que é impossível tentar destruir o anarcocapitalismo, da qual é impossível tentar destruir o anarcocapitalismo, o libertarianismo, é usando as ferramentas pelas quais ele é construído, né? Então, se tu quer apontar um defeito no libertarianismo, tu vai ter que lidar com uma contradição performativa, vai ter que lidar com o problema dos recursos, né? O problema é que todas essas bases elas estão vinculadas com uma coisa fundamental, material, né? Então, os argumentos do libertarianismo são argumentos de fundo material, eles estão tentando explicar um aspecto material da existência, ou seja, da parte física do que a gente toca. É claro que os filósofos tendem a evitar entrar em debates que não são do material, porque são debates muito mais complicados, é muito mais difícil de extrair uma verdade através disso, né? Então é por isso que o libertarianismo só trata desse aspecto, né? Agora, em se tratando de tentativas de refutação, é claro que se elas ficarem no campo do material onde essas argumentações já foram feitas, eles vão ter pouco sucesso, como a gente sabe, né? Porque vão cair em contradição ao tentar argumentar. Essas argumentações são fortes e se tornaram populares, né? O argumento da propriedade privada, o argumento da ética argumentativa, eles são fortes justamente por isso, né? Porque o simples ato de tentar argumentar contra eles os demonstra corretos. Então, como é que a gente quebra esse paradigma e começa a pensar do lado de fora e começa a observar onde é que está a próxima fronteira do libertarianismo em termos de desenvolvimento? Bom, tá naquilo que não é material. E daí eu vou dar triggered em uns quantos pessoas que são extremamente materialistas e que não conseguem ver o mundo além do material, quando eu disser que existe alma ou que existe espírito, né? E é óbvio que existe algo que não é físico. É óbvio que existe algo que não é metafísico. A nossa linguagem é feita dessa forma e a gente considera o mundo dessa forma, né? O passado não existe. O passado não faz parte do mundo. O mundo só existe dentro do presente. Mesmo assim, o passado é algo importantíssimo pra gente. Nós consideramos o passado. O passado faz parte das coisas que já aconteceram e ele só existe simbolicamente na nossa cabeça, como uma memória, mas a gente consegue ver vestígios do passado no material. Sim, mas a gente não consegue ver o passado. O passado não existe, o passado é metafísico. Ninguém consegue me pegar uma pedra do passado e me mostrar ela hoje. É uma pedra do passado. Peraí, que ano a gente está? Essa pedra não está no ano corrente. Óbvio que não. Qualquer material que alguém tente me apresentar dizendo, isso aqui é um material do passado, é simbólico, não é factualmente do passado. Aquilo não está no passado, aquilo está no presente. Então só existe o presente. A gente só é capaz de perceber o presente. Mas o próprio tempo, né, a nossa própria percepção do que o tempo é, futuro, espaço, passado, ela nos dá esse entendimento de que há coisas que vão além do material, né? A nossa percepção ela é capaz de tangir coisas que vão além do material. Então existe algo metafísico, existe algo que vai além do material. E eu não estou falando metafísica somente dentro daquilo que a gente usa para provar a própria ética, mas muito além disso, né? O nosso entendimento da realidade, do tempo, é forjado nesse aspecto de que certas coisas carregam um significado, e esse significado tem muito a ver com o que aconteceu com essa coisa no passado, ou como que a gente interpreta aquela coisa através dos ensinamentos que nós tivemos no passado a respeito daquela coisa, e assim por diante. Então o mundo
né, a cosmovisão correta para se observar o mundo não pode ser pura e simplesmente material, porque essa não é a realidade humana. A realidade humana é maior do que isso. Ela também compreende algo não material, algo metafísico. Isso é muito bem representado nas religiões. As religiões sempre observam muito bem isso quando elas dizem que a gente não deve se focar no material, porque a própria sobrevivência da espécie humana depende de algo que é não material, né? Que é o comprometimento com o futuro. Né? Não existe o amanhã, não existe. O amanhã é só um conceito, é uma coisa que a gente espera, uma expectativa, né? É uma aposta de que ela vai continuar existindo e vai continuar se repetindo da forma com que a gente imagina. E o cristianismo, todas as religiões abraâmicas, e a maior parte das religiões do budismo, enfim, elas se preocupam muito com o futuro, se preocupam como que as coisas vão desenrolar ao passar dos anos, né? Como que a gente vai ajustar a realidade para que as coisas continuem funcionando, para que elas não saiam do controle. E até a nossa própria natureza de ter essa proximidade com a própria verdade, né, tem a ver com a ação e tem a ver com o tempo. Né? O nosso desejo de saber a verdade tem muito a ver com querer acertar, com querer fazer o certo, né, com querer prever qual que vai ser o resultado de uma determinada ação e de tal forma, portanto, chegar no resultado que a gente gostaria, que a gente esperava que chegasse. E para isso a gente precisa ter uma boa dose de conhecimento da realidade. E um conhecimento verdadeiro da realidade, não qualquer conhecimento. Então, vê que todas essas observações, elas são observações que transcendem o material. Elas vão além do material. Então uma cosmovisão que se preocupa somente com o material, ela não é capaz, como eu disse, de explicar o ser humano. Mas quando a gente olha para cosmovisões que de fato dão origem para as filosofias e depois dão origem para os sistemas políticos, a gente vai ver que essa tentativa de focar no material, essa tentativa de tentar resolver apenas o material não é suficiente, né? Por mais que o libertarianismo esteja certo em termos de propriedade, ele não é o valor último dentro de sobrevivência. E a gente vê isso no próprio agir das pessoas. Tem certos casos que as pessoas preferem roubar do que morrer. Muitos casos, na verdade. Eu acho que são raros os casos que as pessoas preferem morrer do que roubar. E então a própria moral das pessoas, a natureza do ser humano é essa. A natureza do ser humano é mais do que o respeito a essa regra, por mais absoluta e verdadeira que essa regra seja. Né? Tem algo mais fundamental do que o respeito à propriedade. E daí, quando a gente olha nesse aspecto, nessa cosmovisão, como é que a gente lida com esse problema? Né? A gente vê que a justiça, ou seja, o ajuste, a adequação, né? Porque olha bem essa palavra que interessante. Justiça ou justeza é o ajustamento das coisas à verdade. E se a gente está observando apenas o material, a gente não está observando a verdade toda, a gente está observando uma parte da verdade. Então, se a gente toma a verdade como um todo, que é o metafísico incluindo o material, né? Ou Deus como a representação disso tudo, para simplificar, para falar mais fácil, então a gente vê que a justiça trata mais do que somente o material. Então, na justiça teria algo, na adequação, no correto, teria algo além de apenas a propriedade. E é difícil explicar exatamente aonde que está esse ajustamento, essa justiça. Mas a impressão que dá é que em alguns momentos ela não está especificamente na propriedade privada. Apesar de, na maior parte do tempo, sim estar. Por exemplo, uma das coisas que me parece correto é que matar é sempre errado, mesmo em autodefesa. Matar me parece certo somente em última escolha. Então, eu não sei explicar exatamente qual que é o que justifica isso, mas eu tenho essa sensação de que isso é verdadeiro, como se existisse algo de valor no ser humano, que a mera possibilidade dele se reformar vale mais do que e se corrigir vale mais do que a mera punição e seguimento de uma regra objetiva.
né? Pelo simples fato da regra objetiva. Parece que tem algo especial no ser humano que vai além disso. Então essa é a minha dica para quem quiser tentar refutar o libertarianismo. Tá aqui o caminho, essa é a maneira que, se alguém quiser tentar percorrer, não vai ser muito fácil de lidar com pessoas que veem o mundo somente pelo material, né? Eu acho que é uma discussão bacana para se ter, mas para quem vê o mundo apenas do ponto de vista material, vai ser bem complicado de discutir, as pessoas simplesmente vão provavelmente te ignorar. Então é isso aí, pessoal. Por favor, compartilha, curte esse vídeo, me ajuda bastante. O YouTube tem me desmonetizado direto, os vídeos não tem mais metade do alcance que eles tinham. Eu tô vendo que antes os vídeos chegavam a 80% das pessoas que assistiam o vídeo eram pessoas que nem eram assinantes do canal, e agora só 20%, quer dizer que o YouTube não tá mais compartilhando tanto. Então se vocês puderem compartilhar os vídeos que vocês acham legal, ou dar like e se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos, vocês me ajudam bastante. E por hoje é só, até a próxima.